pastora é um desafio bem grande. E no dia 14 deste mês, fiz 20 anos que eu me batizei. Fiz no dia 14, portanto, tem 20 anos que eu aceitei Jesus, 20 anos que eu me batizei. E neste percurso, tem sempre alguém que me convida: Lina, dá uma palavra, Lina vai orar. E eu estou sempre, não. O que eu gosto mesmo é do louvor. Eu gosto de orar sozinha, gosto de falar com Deus sozinha e pegar numa Bíblia e vir na frente de muita gente, como diz o João e o Bruno, a gente fica nervoso, a gente já não dorme pensando. Mas quando a pastora, 2 semanas atrás, ela veio falar comigo, a Tânia já vinha profetizado, que me mata a Tânia. E quando a pastora veio falar comigo, eu primeiro disse, eu não. Mas pus aquela no meu coração e disse, olha, seja a vontade de Deus, que Deus coloque na minha boca as palavras certas. E eu, nessa noite, fui para casa, e porque para mim, a gente estar aqui a pregar tem que ser uma pessoa perfeita. Para mim, estar a pregar, a gente tem que, no meu entendimento, tem que ser um pastor, porque eu acho que o pastor é perfeito. Então, nessa noite, eu acordei às 2 da manhã, que já durmo um pouco. Eu acordei às 2 da manhã e com uma voz me dizendo assim, perfeito sou eu. Então eu me entendi que realmente não há ninguém perfeito para estar no altar. Nós só temos que estar com o nosso coração limpo para estarmos no altar e pegar numa Bíblia e falar alguma coisa. E venho orando a Deus, que realmente me deu uma palavra. E nessa noite eu acordei, até mandei mensagem logo à pastora, confirmando que eu ia trazer uma mensagem neste o clamor de Ana. E eu nem sou muito, confesso que não sou muito de ler esta passagem. E eu acordei, fui para a sala e estive a ler esta passagem de Ana que me chamou muito a atenção. E voltei a estar orando a Deus e perguntando a Deus se realmente era isto que Deus queria que eu trouxesse. E em todos os cultos, Deus me confirmou que era isto. Mas esta palavra primeira para mim, que é o clamor de Ana, e espero que mais alguém, que sirva para mais alguém. Que muitas das vezes a gente, quando vai pregar, quando usa o pastor, primeiro é para nós e depois, então, serve para cada um da igreja. Eu vou pedir a Kika que abra em 1 Samuel 1:9. E com reverência à palavra do Senhor, como diz o pastor, vamos colocar de pé, amém? Está escrito assim: depois que comeram e beberam em Seló, Ana se levantou nessa ocasião. O sacerdote ali estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Com alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. Até aí. Com alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. É por isso que Deus colocou no meu coração o clamor de Ana, porque eu, ao ver esta passagem depois, eu vi que Ana clamou ao Senhor. E eu não conhecia muita história, não estava muito dentro da história de Ana. Podem se sentar agora. Então eu fui estudar e o que eu vi sobre Ana era que Ana, durante muitos anos, Ana que tinha casado, e durante muitos anos a história de Ana era que ela pedia alguma coisa ao Senhor. Ela tinha casado e ela vivia muito triste e abatida, porque ela não podia ter filhos. Quem conhece a história de Ana toda sabe que ela não podia ter filhos. Então, ele tinha mais uma outra esposa onde tinha filhos, e ela ficava muito triste de ver o esposo dela com uma mulher que tinha filhos e ela não podia ter filhos. E ela clamava a Deus por um filho, que Deus concedesse esse milagre a ela. Então, muitas das vezes, o que trago isto para mim é que muitas das vezes a gente está passando por um problema, como diz a Tânia hoje,
nós estamos passando por um problema, por uma perda, por uma situação muito difícil. E nós pensamos que Deus não nos está ouvindo, Deus não nos está ouvindo. E pensamos que estamos clamando certo, e muitas vezes não estamos clamando certo. E fiz aqui uns rascunhos, e eu vou ler aquilo que eu escrevi, foi durante as madrugadas, parece que o pastor, a gente fica de madrugada, a gente não dorme, fica escrevendo. E eu vou escrever aquilo que eu senti na hora e fui escrevendo. Durante muitos anos, a Ana clamava ao Senhor por um filho, e ela vivia triste, abatida, e tinha dentro de sua casa a outra esposa, que era Penina, que era a outra esposa do marido, que ele tinha para poder lhe dar filhos, porque Ana não podia ter filhos. Penina lhe chateava e zombava dela por não ter filhos. Ana vivia muitos anos chorando por causa de não poder ter os filhos para agradar o esposo. Então, se nós muitas das vezes estamos amargurados, se nós muitas das vezes estamos tristes, com uma perda, com uma situação, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que chegar aos pés do Senhor, entregar tudo, mas tudo de coração, à espera que Ele resolva. Eu falo por mim, eu há muitos anos atrás, eu tive quase 20 anos na Inglaterra, e quando eu fui daqui para lá, eu era muito católica. Eu tinha uma Nossa Senhora, em todo o lado onde eu ia, tinha uma Nossa Senhora. E quando eu fui para lá, eu tinha uma Nossa Senhora que veio comigo. E quando eu cheguei lá em Inglaterra, Deus é bom, eu digo que Deus preparou tudo, sem eu nem sequer notar, Deus preparou tudo. Quando eu cheguei à Inglaterra, eu pedia muito à Nossa Senhora. Nossa Senhora, faça isto, Nossa Senhora, faça aquilo, estava pedindo errado. E a Senhora não fazia nada. Até que um dia fui trabalhar para uma fábrica, e nessa fábrica Deus já tinha colocado lá um casal de pastores madeirenses. E onde fui trabalhar com esses pastores, e um dia estava lá muito triste e comecei a chorar, porque era longe da minha terra, longe da minha mãe, e fiquei a chorar no trabalho, e eu não sabia que ela era pastora. E a senhora olhou para mim e disse assim: por que tu estás a chorar? E eu respondi assim: porque estou muito triste, estou angustiada. E ela olhou para mim e disse assim: Helena, e tem alguém que te pode ajudar nessa angústia? Eu, na brincadeira, fiz assim para ela: alguém, ninguém me pode ajudar nesta angústia, isto é uma angústia minha e só minha. E ela foi falando, e 2 semanas depois eu aceitei Jesus. Porque eu digo sempre que a gente aceita Jesus na dor, na angústia. Acho que ninguém aceita Jesus que não nasce do berço, não aceita Jesus assim facilmente. Normalmente é sempre numa dor. E eu fui numa dor. Eu aceitei Jesus nesse dia, peguei na Nossa Senhora e joguei, que até hoje não quero saber de imagem, e comecei a clamar a Deus. E tenho visto o que Deus tem feito na minha vida durante estes 20 anos. Por todas as tribulações que eu tenho passado, por todas as coisas que eu tenho vivido, por todos os problemas que eu tenho enfrentado, muitas vezes não vale. Eu penso assim: se não tivesse aquele Deus que eu aceitei naquele dia, eu hoje não estaria aqui. Porque às vezes é muita coisa que a gente tem que passar sozinho, e a gente só pode saber com Deus. Então Deus sabe o que cada um passa, Deus sabe o coração de cada um. Então eu sei que Deus, eu já estou um pouco desviando, mas pronto, eu sei que Deus conhece o coração de cada um, Deus conhece o problema de cada um, o problema de saúde, e melhor que ninguém, só Deus. Então, se nós clamarmos, eu sei que se nós clamarmos de coração, Deus vai ouvir. E muitas das vezes eu tenho pedido, e estou falando de mim, que a gente tem que ser exemplo, não é? A gente tem que pregar alguma coisa, mas a gente tem que dar o nosso testemunho. Houve uma situação que eu coloquei diante de Deus, e eu pedia a Deus, e Deus não fazia. E um dia eu falando com a pastora: essa pastora, eu peço a Deus, e Deus não faz, parece que cada vez está pior. Ela disse: Helena, não desistas,
porque um dia Deus vai fazer. Mas tu tens que abrir o teu coração, tens que abrir o coração mesmo. Tu não podes só abrir a boca, tens que abrir o coração. E houve um dia que foi mesmo na dor. Esse dia foi mesmo na dor mesmo. Eu ajoelhei-me e disse a Deus, faz, porque isso depende de ti, não depende mais de mim. E eu sei que naquele dia foi mesmo o meu coração aberto. E no último minuto Deus fez. Então muitas das vezes a gente pede alguma coisa a Deus, mas pede com os lábios. A gente pede, está pedindo, mas já está duvidando. Então a gente quando pede com os lábios, a gente está pedindo errado, a gente tem que pedir com o nosso coração aberto. E muitas das vezes a gente pede uma coisa, muitas das vezes não é, a gente pensa que é o melhor para nós, mas não é o melhor para nós. Muitas das vezes a gente acha que, eu vou pedir isto a Deus, que Deus vai fazer. Se Deus não fez, se Deus não está fazendo, muitas das vezes eu penso que está testando a nossa fé. Muitas das vezes eu penso que é para ver até onde nós vamos, porque louvar a Deus quando tudo está fácil, louvar a Deus quando a gente tem saúde, louvar a Deus quando a gente tem tudo na mesa é fácil. Quando a gente está no vale é difícil. Então Ana, o que é que ela fez? Ela estava sofrendo, ela clamava, mas naquele dia ela fez um clamor diferente, ela abriu o coração. E o que é que Deus fez? Para quem conhece a história, Deus concedeu aquele desejo que ela tinha, porque ela clamou a Deus de coração. Então eu trouxe isso para mim, que a gente tem que clamar realmente de coração a Deus. E o que é aquilo que Deus tem para nós é melhor que aquilo que a gente pensa. Mesmo nas perdas, nas tribulações, mas o melhor de Deus é sempre melhor que o nosso. Então Deus concede aquilo que Ele acha melhor para nós, não aquilo que a gente pede. E quando pedirmos, vamos pedir de coração. Então, eu vou pedir ao Lucas que abra também em Samuel 1:12. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso, Eli pensou que ela estivesse embriagada. Até aí. Há dias, nós estávamos no culto no chá das mulheres e houve uma irmã que perguntou assim: para orarmos a Deus, nós temos que orar de voz alta, porque muitas das vezes eu oro em silêncio. Eu não sei se foi a Tânia, se foi a Adriana que disse: não, nós não podemos, nós temos que orar a Deus, porque Deus ouve o nosso gemido. Deus ouve, não é só clamar alto, Deus ouve, vê o nosso pensamento e Deus colhe as nossas lágrimas. Muitas vezes as nossas lágrimas é um clamor a Deus. Então Deus colhe tudo isso. Mas muitas vezes eu oro, é como diz o meu filho, mas eu oro em pensamento. Eu não estou orando alto, mas eu oro em pensamento. Os meus lábios não se mexem, mas a minha cabeça está, minha mente está orando a Deus. Então foi o que a Ana fez. Ela orava silenciosamente e chorava. Então Deus colheu as lágrimas delas e a oração em silêncio. Que nós possamos também ser como Ana, que nós possamos orar em silêncio. Chorar, muitas vezes choramos, não tenha vergonha de chorar. Eu sou muito choramingona. Às vezes estou no louvor, eu choro, eu estou orando, eu choro, porque é uma coisa íntima entre mim e Deus. Chorar na presença de Deus não é vergonha. Eu quando choro na presença de Deus, eu penso e tenho fé que Deus está colhendo aquelas lágrimas como fosse uma oração. E que Deus um dia vai transformar as lágrimas de cada um numa bênção. Seja de saúde, seja de trabalho, seja de paz na família, seja o que você precisa. Deus colhe as lágrimas, Deus colhe a sua oração em silêncio. Então tenha fé que Deus vai colher como Deus colheu a Diana. Então, eu tenho mais um versículo. Eu estou meio nervosa. Eu sou como o João.
1 Samuel 2, de 6 até o 8. Mas sua rival a provocava muito a fim de aborrecê-la. O Senhor é quem tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz ressurgir dali. O Senhor faz empodrecer e enriquecer, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte das cinzas, para fazê-lo sentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória. Porque as colunas da terra são do Senhor, estabeleceu o mundo sobre elas. Nós vemos nesta passagem que tudo é de Deus, tudo Deus fez, e Deus dá e Deus tira. Deus faz tudo quando nós estamos com o coração aberto. Deus faz tudo que nós clamamos, Deus dá-nos quando nós estamos com o coração aberto e um caminho reto. Porque muitas das vezes nós precisamos não somos perfeitos, mas podemos estar mais perto dos pés de Jesus, que é onde nós devemos estar sempre. Sempre em oração, sempre com comunhão com Jesus. Porque Jesus, este nome, que tem um hino que diz que Jesus é um nome maravilhado. Se a gente for ver esta palavra pequenininha, mas tem um significado tão grande. Tem um poder muito grande na nossa vida. Quando deixei de adorar a Fátima e comecei a adorar a Jesus, eu vi que realmente este nome tive muita mudança na minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus, tenho a agradecer àquele casal de pastores, porque talvez se continuasse aqui na Madeira, continuava católica, talvez, não sei. Eu penso que digo que Deus tem um propósito em tudo. Deus teve um propósito quando me enviou para a Inglaterra. E Deus preparou tudo, que quando eu cheguei lá, eu nunca fiquei desamparada. Deus sempre colocou alguém para cuidar de mim. Muitas das vezes estou fraca, porque é normal do ser humano, a gente fica perante as tribulações, nós ficamos fracos. Eu já disse aqui às mulheres que não sou muito de ler, não gosto muito de ler, não só a Bíblia, mas eu não gosto muito de ler mesmo. Mas eu gosto muito de ouvir louvores. Então, muitas vezes, quando eu estou triste, eu vou abrir um louvor e começo a ouvir um louvor. Então, eu tenho que só estar agradecendo a Deus por esse nome maravilhado que é Jesus. Que nós possamos ter este nome gravado no nosso coração. E por cada tribulação que a gente passe, por cada vale que a gente passe, que nós possamos clamar o nome de Jesus. Que Ele é aquele que pode todas as coisas, é aquele que nos tira da lama. Jesus é aquele que tem poder para salvar. Jesus é aquele que tem poder para nos dar um dia lindo. Jesus é aquele que tem poder para nos dar saúde. Porque muitas das vezes a gente pensa que tem tudo, mas não temos. Porque quando Deus quer, Ele tira. E Ele só nos dá realmente aquilo que a gente tem no nosso coração. Amém? Assim, não foram poucas palavras, mas foi aquilo que eu senti. Foi aquilo que Deus me deu para tentar dar. Primeiro engoli para mim e agora estou mastigando para a igreja. Amém? Eu vou pedir à Kika que ponha um hino, não é para ninguém cantar, é só para nós estarmos com os nossos olhos fechados e meditarmos na letra deste louvor. Amém? Que Deus possa falar com cada um através deste louvor. Amém? Um desejo em seu coração, mas havia alguém que invejava sua oração. Chorava e clamava, mas era amada. Mesmo nas lágrimas sua fé nunca falhava. Ana fiel, fiel mesmo nas lágrimas, fiel, fiel mesmo sem nada, fiel, fiel até o fim. Você é amado, Deus vai te ouvir.
casa de Elcana, seu amor não faltava, mas a dor da espera em seu peito pesava. Ela se levantava e buscava em oração, entregando a Deus todo o seu coração. Ana fiel, fiel mesmo nas lágrimas, fiel, fiel mesmo sem nada, fiel, fiel até o fim. Você é amado, Deus vai te ouvir. Na casa de Elcana, seu amor não faltava, mas a dor da espera em seu peito pesava. Ela se levantava e buscava em oração, entregando a Deus todo o seu coração. Ana fiel, 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 mesmo sem nada, fiel, fiel até o fim. Você é amado, Deus vai te ouvir. O Senhor ouviu e respondeu seu clamor. Deus ainda realiza sonho com amor. Ana celebrou e ofereceu ao Senhor. Samuel, fruto da oração e dor. Fiel mesmo nas lágrimas, fiel, fiel mesmo sem nada, fiel, fiel até o fim. Você é amado, Deus vai te ouvir. Se alegre, esse vento vai passar. Amém? Nós possamos ser fiéis como Ana. Mesmo sem nada, ela continuava chorando, mas continuava fiel a Deus. Amém? Que nós possamos ser uma Ana todos os dias. Amém?